Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Meu mestre ainda não voltou. Se você é amigo dele, pode esperar dentro, ofereceu o velho mordomo com educação. Lin Jin balançou a cabeça e se despediu. Antes de sair, deixou uma mensagem para o mordomo repassar a Lu Bin. Lin Jin estava procurando por ele. A situação era incerta agora, e Lu Bin poderia estar em apuros. Se Lin Jin ficasse na mansão Lu, poderia trair perigo para lá também. E se os assassinos fossem corajosos o suficiente para atacar mesmo em um lugar assim? Seria ruim causar problemas para aquela pousada novamente. Após uma breve consideração, como Lin Jin ainda precisava ficar na cidade por mais alguns dias, talvez até mais de uma semana, era melhor alugar uma casa mais isolada. Ele não faltava dinheiro, afinal. Então, estava decidido. Havia uma loja especializada na cidade com corretores que forneciam esse tipo de serviço. Tudo o que eles precisavam era dinheiro. Para poupar trabalho, Lin Jin deu a eles total autoridade sobre o assunto. Só que ainda levaria tempo, pois precisavam mostrar vários locais para Lin Jin decidir onde ficar. Felizmente, conseguiram resolver tudo antes do pôr do sol. A casa era boa e suficientemente isolada. Embora um pouco velha, tudo dentro estava novo e o lugar era bem conservado. Depois de pagar, o corretor saiu feliz. Aquele lugar era dele por enquanto. Xiao Wu e o macaco branco cheiraram tudo para se familiarizar com o local. Lin Jin entrou diretamente. Depois de correr o dia todo e esgotar sua energia espiritual pela manhã, ele precisava de um bom sono. Xiao Wu, macaco branco, fiquem lá fora e vigiem o lugar. Se for um amigo, deixem entrar. Se for um intruso, apenas imobilizem. Se não puderem mantê-los vivos, matem-nos. Lin Jin instruiu antes de cair no sono. Ele estava exausto. Não esperava que controlar a agulha dourada psíquica a milhares de metros de distância consumiria tanta energia espiritual. Ele acabou se esforçando demais. Falando nisso, mesmo nos tempos antigos dos imortais, uma habilidade como essa ainda seria classificada como algo incrível. Logo, roncos ecoaram. Xiao Wu e o macaco branco ficaram cada um de um lado. Um deitou no chão, enquanto o outro se sentou ereto, vigiando o local. Xiao Wu se comportou, é claro. O macaco branco era brincalhão, mas, devido ao seu medo de Lin Jin, não ousou desobedecer suas ordens. O tempo passou rápido. Quando o sol nasceu novamente no dia seguinte, Lin Jin estava completamente descansado. Lin Jin se espreguiçou e sentiu as juntas do corpo estalarem. Seu corpo físico parecia muito mais forte após aquele sono. Ao abrir os olhos, Lin Jin se levantou e saiu. Mas, assim que chegou à porta, sentiu o cheiro fétido de sangue. No quintal, viu 5 pessoas deitadas no chão, lado a lado, de forma organizada. 2 estavam fisicamente feridos, um tinha o peito perfurado, enquanto o outro estava coberto de marcas de mordidas. Claramente, o macaco branco e Xiao Wu os haviam matado. Os outros 3 sangravam um líquido escuro pelo nariz e boca. Deviam ter cometido suicídio ingerindo veneno. Ao ver Lin Jin, Xiao Wu e o macaco branco começaram a gesticular. Lin Jin entendeu que esses vilões devem ter invadido no meio da noite. 2 foram mortos, e, após os outros 3 serem capturados, simplesmente se suicidaram com veneno, com medo de expor suas identidades. Um esquadrão suicida? Lin Jin ficou perplexo. Examinou-os cuidadosamente e então perguntou a Xiao Wu e ao macaco branco. Embora eles não pudessem falar, Lin Jin conseguiu entender mais ou menos. Se sua interpretação estivesse correta, ao contrário do assassino do dia anterior, esses 5 homens estavam apenas espionando, mas não conseguiram escapar da detecção de Xiao Wu e do macaco branco, então acabaram mortos. Em outras palavras, Lin Jin estava sendo supervisionado, e a outra parte era poderosa o suficiente para enviar um esquadrão suicida. Isso ainda tinha a ver com o tratamento de Ryu? As coisas estavam ficando sérias. Olhando para os cadáveres alinhados, Lin Jin começou a se preocupar. Depois de pensar bem, decidiu que era melhor relatar isso às autoridades. Lin Jin sabia que seria difícil sair dessa confusão agora, e problemas maiores poderiam estar por vir. Mas ele não desejava nada disso. A outra parte já estava usando táticas sorrateiras desde o início, mas sofreu perdas contínuas. A partir daí, eles ou recuariam ou aumentariam a intensidade dos ataques. Lin Jin refletiu. Já que havia essa história sobre o destino do país estar em jogo, a pessoa que mais odiava ver Ryu se recuperar deveria ser o atual imperador do Reino do Dragão de Jade. Selar o palácio e prender Lu Bin provavelmente também era obra dele. Então, seria ele quem continuava enviando assassinos atrás dele? Se esse fosse o caso, Lin Jin estaria em grave perigo. Ser alvo de um líder nacional definitivamente não era uma boa notícia. Lin Jin ainda frustrou os planos dessa pessoa várias vezes seguidas. Mas Lin Jin também achava que não deveria ser possível.
Como um patriarca nacional poderia ser tão medíocre? Além disso, havia muitas outras maneiras mais eficazes de lidar com Lin Jin. Por que ele teria que escolher a mais sorrateira? Isso não fazia sentido. Para ser brutalmente honesto, se Lin Jin fosse um imperador, seria muito fácil ordenar a eliminação de alguém. Algo lhe dizia que esses incidentes não tinham nada a ver com o imperador. Então, ele relataria isso às autoridades. Ou poderia cuidar dos cadáveres sozinho e ficar em silêncio, mas isso poderia ser uma armadilha, porque, não importa como se olhasse, essas 5 pessoas eram obviamente as que vieram atrás de Lin Jin. Sem perder mais tempo, Lin Jin relatou o ocorrido às autoridades. Desta vez, as coisas foram melhores, pois já estavam familiarizados desde o dia anterior. Não houve questionamentos extras. Os policiais perguntaram o que aconteceu, os legistas levaram os corpos e o escrivão registrou as informações. Lin Jin obviamente teve que fazer outra visita ao escritório do governo. Os procedimentos foram concluídos muito mais rapidamente desta vez, e o governador Zhang Menglian apareceu no meio do caminho. Depois de saber que Lin Jin era um bom amigo de Lu Bin, ele foi muito educado com ele. No entanto, como este incidente envolvia 5 mortes, eles tinham que ser extremamente cuidadosos de acordo com as regras. Lin Jin não sabia sobre o processo real, então só pôde inventar uma mentira, dizendo que os 5 homens invadiram sua casa à força e 2 foram mortos por bestas de estimação, enquanto os outros 3 se mataram bebendo veneno. Zhang Menglian exclamou. Um esquadrão suicida. Isso era definitivamente um caso sério. O governador Zhang ponderou antes de dizer. Avaliador Lin, isso está ficando sério. Entendo que você estava apenas se protegendo, mas 5 vidas estão envolvidas. Investigaremos os detalhes por nossa conta, então, por enquanto, você terá que ficar dentro da cidade e evitar sair. Embora soasse como um lembrete gentil, ele estava, na verdade, pedindo que Lin Jin os mantivesse informados e que oficiais ficariam em sua casa para supervisioná-lo. Lin Jin não teve objeções. Depois de muito tempo, Lin Jin finalmente saiu do escritório do governo. Lin Jin estava em uma posição passiva agora. Uma ideia lhe veio à mente, e ele foi até a pousada onde havia ficado antes para dar ao estalajadeiro seu novo endereço, caso alguém viesse procurá-lo. Lin Jin temia que Lu Bin ou He Qin pudessem estar à sua procura. Ele estava atualmente esperando que um deles aparecesse para que ele pelo menos soubesse o que estava acontecendo. Esqueça. Não há pressa. Lin Jin pensou cuidadosamente e então resmungou para si mesmo. Ryu não morrerá com minha agulha dourada psíquica por perto. Vamos apenas ver quanto tempo eles podem aguentar. Além disso, hoje à noite, o salão de visitação reabrirá, então He Qin aparecerá, não importa o que aconteça. Vou perguntar a ela o que está acontecendo. Por enquanto, preciso manter a calma. Colocando uma mão atrás das costas, Lin Jin manteve uma aparência distante, mas, no fundo, sabia que uma tempestade estava se formando. Querendo ou não, ele agora estava sendo arrastado para a confusão. Um dia antes, no palácio do Reino do Dragão de Jade. O palácio estava fortemente guardado. O imperador He Qin permaneceu ao lado da sexta princesa e não saiu de lá. Como os médicos do palácio diagnosticaram que Ryu estava agora gravemente enferma, ela talvez não sobrevivesse até o pôr do sol. Yuer, como seu pai, eu não consegui protegê-la. Neste último dia, ficarei com você não importa o que aconteça. He Qin entrou no quarto e olhou para Ryu, acamada, com tristeza. No entanto, ao entrar, He Qin percebeu que o quarto estava mais quente do que antes. Aquele ar de morte e frio havia desaparecido sem deixar vestígios. Isso era estranho. Alarmado, ele se aproximou e observou Ryu mais atentamente. Por algum motivo, embora Ryu ainda estivesse fraca e debilitada, ela não estava tão pálida quanto antes. Havia um leve traço de vida em seu rosto. He Qin era um especialista no 7º nível do contrato de sangue. Como imperador da nação, sua besta era obviamente rank 4, então ele podia sentir facilmente as mudanças. Ele colocou uma mão na testa de Ryu. Estava quente. Ele sentiu sua mão. Não estava gelada como antes. Subconscientemente, os músculos faciais de He Qin se relaxaram, e ele sorriu. Mas logo depois, pareceu confuso. Ele pensou por um momento, mas optou por não chamar ninguém. He Qin apenas se sentou e observou cuidadosamente. Muito tempo depois, um dos eunucos do palácio anunciou que o sol havia se posto. Isso foi por ordem de He Qin. Ele instruíra especificamente que anunciassem quando o sol se pusesse. O sol já se pôs? He Qin ficou surpreso. Ele sabia que durante o crepúsculo, quando o dia se transforma em noite, o Yang se transforma em Yin, e esse era o momento mais torturante para os gravemente enfermos. Além disso, sua filha, Ryu, supostamente não sobreviveria até a noite. E, no entanto, a respiração de Ryu estava estável. Embora ainda estivesse inconsciente, ela não parecia estar morrendo tão cedo.
Requian sabia que algo devia ter dado errado. Chamem o médico! Requian gritou. Imediatamente, o médico real que esperava do lado de fora entrou e se curvou. Vossa Majestade! Vá e verifique a condição da princesa. O médico acenou com a cabeça e se aproximou para examinar Ryu. Ele pegou o fio fino amarrado em seu pulso para sentir seu pulso antes de sorrir e dizer a Requian. Vossa Majestade, a sexta princesa não mostra mais sinais de estar perdendo a vida. Seu corpo ainda está fraco, mas ela deve ficar bem por enquanto. Requian mal conseguia esconder sua surpresa. Depois de confirmar a situação, ele deixou o médico sair. A expressão de Requian mudou levemente. Ele queria perguntar aos guardas se alguém havia entrado secretamente aqui, mas achou que não era possível. Porque, durante o dia inteiro, ele estivera do lado de fora. Com seu nível de cultivo e sentidos, se alguém tivesse entrado sorrateiramente, Requian teria notado. Além disso, havia apenas uma entrada neste lugar, então ninguém poderia ter entrado sem ser visto. Será possível que Yuer não esteja destinada a morrer? Requian murmurou para si mesmo. Então, ele balançou a cabeça. Aqueles que foram amaldiçoados não poderiam chegar à idade adulta. E a alma do dragão de já. Por enquanto, Requian não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. No entanto, seus pensamentos subconscientes o levaram à pessoa que quase quebrou essa maldição da alma bestial. Lin Jin, da cidade do Bordo. Isso teria algo a ver com esse tal de Lin Jin? Requian parou de pensar. Naquela noite, ele ficou acordado, sentado na cadeira. De manhã, quando verificou a condição de Ryu novamente, embora ela parecesse a mesma do dia anterior, sua condição não piorara. Requian agora sabia que algo certamente havia dado errado. Foi então que um eunuco informou que o ministro Yu gostaria de ter uma audiência com o imperador. Requian saiu para onde o ministro Yu estava esperando. Ao ver o imperador, o ministro Yu avançou com uma expressão solene no rosto. Vossa Majestade, o dragão da idade no templo ficou furioso ontem à noite. A expressão de Requian mudou levemente, e ele perguntou. Ministro Yu, por que o dragão está zangado? O ministro Yu desviou o olhar para o quarto. Vossa Majestade, a sexta princesa está bem? Essa frase era tanto uma pergunta quanto uma resposta. Incapaz de se conter, Requian explodiu de raiva. O quê? O dragão da idade não pode esperar mais alguns dias? O ministro Yu deu mais um passo à frente. Ele poderia, mas anteontem, quando saiu à noite, foi gravemente ferido e agora precisa repor sua energia espiritual o mais rápido possível. Chega! Requian bateu na mesa. O ministro Yu parou de falar. Ele sabia que o próprio imperador conhecia a gravidade da situação. Sem um sacrifício, desastres certamente cairiam sobre o reino do dragão de Jade. Eu já ordenei o fechamento do palácio, e ninguém tratou a sexta princesa desde então. Se o dragão da idade quer um sacrifício, ele pode vir e pegá-lo. Eu poderia impedi-lo? Requian estava rangendo os dentes, comportando-se de maneira contrastante com seu habitual. O ministro Yu hesitou antes de dizer. O dragão da idade diz que alguém usou magia para proteger os vasos cardíacos da sexta princesa, então o sacrifício não pôde ser concluído. Requian ficou perplexo. Ninguém visitou a sexta princesa desde ontem de manhã. Quem poderia realizar uma habilidade tão incomum? As palavras do dragão da idade não podem ser totalmente confiáveis. O ministro Yu só pôde insistir. Vossa Majestade, por favor, acalme-se. Como isso diz respeito à fortuna da nação, não podemos deixar que as coisas deem errado em um momento tão crítico. Se a tentativa de sacrifício falhar e o dragão da idade ficar enfurecido, não apenas ele retomará todas as bestas de dragão, mas também invocará calamidades. Quando os inimigos decidirem nos invadir durante esse período, o dragão de Jade estará em grave perigo. Vossa Majestade, por favor, considere o destino da nação. Dito isso, ele se curvou profundamente sem se levantar. Requian vacilou e finalmente pareceu impotente. Ministro Yu, você é o ministro mais precioso de nossa nação e uma figura amada pelo dragão da idade, que lhe concedeu uma besta de dragão de Jade. Deixe-me perguntar, o que devemos fazer agora? Um olhar selvagem surgiu no rosto do ministro Yu. Vossa Majestade, pelo que vejo, esse Lin Jin da cidade do Bordo deve ter algo a ver com essa interrupção do sacrifício. O dragão também foi gravemente ferido porque aquele homem deixou um anel de ouro para trás. Embora não tenhamos ideia do que ele fez, ele deve estar envolvido na incapacidade do dragão de completar sua tentativa. Para acalmar a ira do dragão, nossa única opção agora é mandar prendê-lo e levá-lo ao templo do dragão para que o dragão da idade faça o que quiser com ele. Com uma expressão indiferente no rosto, Requian de repente perguntou. Foi você quem enviou assassinos atrás de Lin Jin? O ministro Yu ficou visivelmente chocado. Ele hesitou, mas sabia que não podia esconder isso do imperador, então acenou com a cabeça. Vossa Majestade, eu só tenho os melhores interesses da nação em mente.
Esse Lin Jin é um talento que tem a capacidade de subjugar maldições, mas certamente ofenderá o dragão deidade algum dia. Escolha o maior dos dois talentos e o menor dos dois males. Eu não tinha outra escolha. Depois disso, ele fez uma pausa e acrescentou. Além disso, ninguém pode ir contra o poder do dragão deidade. Se tivéssemos o poder de resistir, a família real não teria assistido às 4 mulheres da realeza. Chega! Requian acenou com a mão. Então, ele apontou para a pilha de relatórios sobre a mesa. Isso foi enviado aqui pelo Departamento de Defesa. O prefeito da cidade do Bordo e até Ieozu recomendaram Lin Jin para o Departamento de Defesa. De acordo com as regras, não importa se são oficiais, comerciantes, vendedores ambulantes ou soldados, qualquer súdito de nosso país que possua uma besta de rank 4 é elegível para entrar em nosso Departamento de Defesa e ser condecorado. Ministro Yu, não o punirei pelo que fez, mas lembre-se de não repetir isso, entendeu? O ministro Yu ficou ansioso. Vossa Majestade, isso. Além disso, diga ao dragão deidade que a realeza do dragão de Jade manterá o voto desde os tempos de nossos ancestrais. Mesmo que um estrangeiro interfira, cabe ao dragão deidade lidar com ele. Lembre-se, a realeza do dragão de Jade não deve nada ao dragão deidade. Requian deixou clara sua decisão. Embora o ministro Yu estivesse relutante, ele não podia desobedecer, então cedeu e seguiu seu caminho. Assim que saiu, o ministro Yu pareceu sombrio enquanto se apressava em direção ao templo do dragão de Jade. Dentro do salão, Requian baixou a cabeça, mergulhado em pensamentos profundos. Suas palavras anteriores foram um tanto impulsivas, mas Requian sabia que não podiam continuar deixando o dragão deidade agir como quisesse. E Requian não havia dito nada errado. A família real do dragão de Jade realmente recebeu benefícios do dragão deidade, incluindo proteção, mas o dragão deidade recebeu 4 mulheres da realeza em troca. Em outras palavras, era uma troca equivalente. Então, por que deveriam ser eles a resolver os problemas do dragão deidade? Ou esse era o limite do que esse suposto dragão deidade invencível podia fazer? Como imperador, Requian precisava focar no quadro geral e abrir mão do que podia. Por exemplo, sua filha. Apesar de Ryu ser sua filha mais querida, desde que foi amaldiçoada pela alma bestial, Requian sabia que esse era seu destino. Mesmo assim, ele não podia fazer nada para mudar as coisas e só podia permitir que acontecesse. Afinal, essa maldição da alma do dragão de Jade era um contrato que seus ancestrais reais firmaram com o dragão deidade. Em cada geração, uma mulher da realeza seria sacrificada para o dragão deidade, e este, por sua vez, concederia à família real bestas de dragão de Jade e garantiria a segurança da nação. No entanto, Requian não era cego nem tolo. De fato, o dragão deidade lhes dera uma besta de dragão de Jade, mas suprimiu os poderes do contrato de sangue da criatura. Em outras palavras, se essa besta um dia se voltasse contra o dragão deidade, poderia haver uma reação violenta, e o pacto de sangue poderia perder o controle sobre o dragão de Jade. Quanto a manter o reino do dragão de Jade seguro, essas eram apenas mentiras. Sempre que a nação estava em apuros, eles tinham que resolver os problemas por conta própria, enquanto o dragão deidade ficava em seu templo, desfrutando das oferendas reais. Além de conceder algumas bestas de dragão de Jade, ele basicamente não fazia mais nada. No fundo, Requian estava bastante irritado. No entanto, o dragão deidade era poderoso demais e controlava as bestas de dragão de Jade, então, mesmo que Requian não estivesse satisfeito, não podia fazer nada. Mas agora, os sentidos aguçados de Requian lhe diziam que tinham uma chance de mudar as coisas. E essa chance era Lin Jin, da cidade do Bordo. Quando Lin Jin chegou pela primeira vez, Requian estava ciente de sua presença, mas não lhe deu atenção. Afinal, por tantos anos, Lu Bin trouxera inúmeros médicos famosos, mas praticamente nenhum deles conseguirá fazer algo sobre a maldição de Ryu. Alguns raros conseguiam ajudar Ryu a regular seu corpo para aliviar sua dor, mas as mudanças eram insignificantes. No entanto, esse Lin Jin conseguirá resultados imediatos no primeiro tratamento e suprimir a maldição da alma bestial. Nem mesmo Requian esperava por isso. Naquela noite, o dragão deidade enviará um clone, mas foi gravemente ferido. Apesar de esse assunto ser discreto, Requian sabia dele, e a partir daí, começou a prestar mais atenção a esse Lin Jin da cidade do Bordo. Ele não apenas enviará o ministro Yu para investigar Lin Jin. Na verdade, Requian prestava mais atenção a Lin Jin do que demonstrava superficialmente. Além disso, ele sabia mais sobre Lin Jin do que qualquer um pensava. Guardas! Requian chamou, e um dos guardas internos do palácio se apressou a chegar. Esses guardas internos eram todos confidentes de Requian. Vossa Majestade, quais são suas instruções? O guarda interno se ajoelhou. Requian segurava algo em sua mão. De perto, era um anel dourado. O general Lu deve ter passado a noite na cela, não é? O guarda interno acenou. Sim, Vossa Majestade. O general Lu jogou fora toda a comida que lhe foi entregue e não dormiu nada.
Ele está apenas preocupado. Esqueça, já que a família Lu contribuiu muito para a nação, eu irei vê-lo. Dito isso, Requian apertou o anel dourado com força e se levantou. Ordene aos guardas internos e médicos do palácio que fiquem aqui. Sem meu comando, ninguém deve pisar no pátio da sexta princesa. Aqueles que desobedecerem, matem-no no local. A prisão ficava ao lado do palácio. Este era um lugar para guardar membros da realeza e ministros que cometeram algum erro. Embora não fosse exatamente escuro lá dentro, o lugar ainda era fortemente vigiado. Seria necessário passar por 3 portas pesadas de metal apenas para entrar. Requian chegou discretamente, com apenas alguns guardas o seguindo. Ele foi direto para a cela de Lubin. Lubin estava sentado, mas se sentindo terrivelmente ansioso por dentro. Ele não sabia o que estava acontecendo lá fora. Com base na condição em que vira a sexta princesa no dia anterior, Lubin sabia que estavam sem sorte. Francamente falando, quando uma pessoa mostra sinais de morte, Lubin sabia que ela não sobreviveria até a noite. Ou seja, a sexta princesa provavelmente morrera na noite passada. Essa possibilidade o desanimou, mas ainda havia um raio de esperança. E era a agulha dourada que Lin Jin lhe dera no dia anterior. Nas palavras de Lin Jin, ele dissera que, se algo acontecesse, deixasse a agulha dourada o mais perto possível da princesa. Lubin obedeceu, embora estivesse curioso. O que uma pequena agulha de ouro poderia fazer? Poderia impedir a sexta princesa de morrer? Embora isso soasse inacreditável, além de rezar para que a agulha funcionasse, Lubin não tinha outras opções. Enquanto esperava ansiosamente, incapaz de dormir, o imperador Requian chegou. Como essa era uma visita secreta, nenhum anúncio foi feito. Lubin só viu vários guardas internos entrando antes de notar Requian. E a pessoa que ele mais ressentia agora era o imperador Requian. Lubin cerrou os dentes quando viu. Um dos guardas internos o repreendeu silenciosamente para que prestasse respeito, mas Lubin os ignorou. Tudo bem, todos vocês, esperem lá fora. Não entrem sem minha permissão. Requian acenou, e os guardas internos se retiraram com uma reverência. Agora, apenas Requian e Lubin ficaram na cela. Requian sabia por que Lubin agira daquela maneira. Antigamente, quando Lubin ainda era o general comandante do Reino do Dragão de Jade, ele escolhera se aposentar no auge de sua carreira. Embora houvesse razões, seu temperamento fora a principal causa. Então, para sua primeira frase, Requian disse: Yuer não morreu. Como esperado, a expressão de Lubin vacilou, e ele não pôde evitar perguntar: A mestra acordou? Mestra! Ouvindo essa forma de tratamento, Requian balançou a cabeça. Ela ainda não acordou, mas, pelo que parece, deve estar segura por enquanto. Lubin ficou ansioso novamente. Requian, se você ainda a considera sua filha, deixe-a viver. Estou lhe perguntando, esse trono é tão importante para você? Com uma mão atrás das costas, Requian suspirou. Lubin, se eu pudesse escolher, trocaria o trono por Yuer. Mas nem tudo neste mundo pode ser como desejamos. Especialmente como líder de uma nação, embora tudo isso pareça glamouroso, não é uma posição satisfatória. Há muitas coisas além do meu controle. Então, Requian acrescentou. Lubin, você se referir a Yuer como mestra significa que não esqueceu o que a consorte Xin lhe confiou. A consorte Xin foi sua benfeitora, e, desde então, você a chamava de mestra. Às vezes, você parece mais o pai de Yuer do que eu, que não mereço esse título. Lubin ficou em silêncio antes de balançar a cabeça. Naquela época, a dama Gu só tinha olhos para você e estava disposta a entrar nas muralhas do palácio apenas por você. Ela morreu ao dar à luz depois disso, e não foi sua culpa, mas você não protegeu a sexta princesa em troca. Você disse que isso é contra sua vontade? Quem não se sente assim? Até eu tenho muitos arrependimentos, mas meu maior é ter entregado a dama Gu a você. A hostilidade na cela era densa. Depois de um tempo, Requian disse: Não vamos falar sobre o passado. Estou aqui para conversar com você. Vamos falar sobre esse avaliador Lin. Fim dos capítulos do 237 ao 239. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.